30 anos investindo R$ 300 por mês com disciplina, sem falhar uma única vez, geram 423 mil em poder de compra de hoje. Esse patrimônio, retirado de forma conservadora a 0,5% ao mês, rende R$ 2.100 por mês. O curioso é que R$ 2.100 por mês é menos do que o salário que o trabalhador médio ganha em qualquer cidade grande do Brasil. Foram 3 décadas de consistência para construir um patrimônio que gera uma renda passiva menor do que o salário que você tinha quando começou. Isso não é um fracasso de investimento, é a matemática sendo completamente honesta sobre o que acontece quando a variável mais importante fica parada durante 30 anos. A maioria dos vídeos sobre esse tema te mostra o número final e para por aí. Hoje vamos continuar. Vamos fazer a conta inteira, 10, 20 e 30 anos, e mostrar a variável que quase todo mundo ignora e que determina se aquele número final vai ou não mudar a sua vida. Para isso, lhe apresento o Lucas, 25 anos, ganha R$ 3.500 por mês, decidiu investir R$ 300 todos os meses via débito automático e esquecer desse dinheiro por décadas. Foi uma ótima decisão, mas vamos ver aonde ela leva. Antes dos números, um aviso sobre a taxa. Eu vou usar 8% ao ano, já descontando a inflação. Isso significa que os valores que eu vou mostrar estão em poder de compra de hoje. Quando eu falar 423 mil no final de 30 anos, não é 423 mil nominal que vai valer menos por causa da inflação. É 423 mil reais de 2026, o que você consegue comprar com esse dinheiro agora. Essa é uma forma honesta de fazer o cálculo, porque os números ficam comparáveis. O salário de hoje com a renda passiva de 30 anos, sem o efeito da inflação distorcendo a comparação. E o equivalente mensal de 8% ao ano é aproximadamente 0,64% ao mês. 10 anos depois, Lucas tem 35 anos, 120 depósitos de R$ 300, total do próprio bolso 36 mil, saldo em poder de compra de hoje 54 mil. Os juros compostos ajudaram, os 36 mil viraram 54, um crescimento de 50%. Só que em 10 anos, com uma base pequena, o resultado é esse mesmo, 54 mil. Não é uma fortuna, é o que a matemática produz com R$ 300 mensais durante 10 anos. O mecanismo exponencial existe, só que ele demora para aparecer. No 10º mês, por exemplo, Lucas tem 3 mil na conta, o juros mensal gerado é de R$ 17. No 50º mês, Lucas tem 15 mil na conta e o juros mensal gerado são R$ 110. É pouco, porque a base também é pouca, simples assim. Então, por enquanto, 54 mil. Vamos continuar. 20 anos depois, Lucas tem 45 anos, total depositado 72 mil, saldo em poder de compra de hoje 171 mil reais. Aqui a aceleração começa a aparecer. Nos primeiros 10 anos, a conta saiu de 0 e chegou a 54 mil. Nos segundos 10 anos, com a mesma contribuição mensal, cresceu mais 117 mil, mais que o dobro do período anterior. A diferença é que agora os juros dos anos anteriores também estão rendendo. 30 anos depois, Lucas tem 55 anos, total depositado 108 mil, saldo em poder de compra de hoje 423 mil reais. Observa os 3 períodos. Nos primeiros 10 anos, de 0 a 54 mil. Nos segundos 10 anos, cresceu mais 117 mil, total 171 mil. Já nos últimos 10 anos, cresceu mais 252 mil, total 423 mil. Cada período cresceu mais do que o anterior, porque a base foi ficando maior. Lucas colocou 108 mil do próprio bolso, os outros 315 vieram dos juros ao longo de 30 anos. Considerando que foram apenas R$ 300, isso é muito dinheiro. Agora vamos ver o que 423 mil significa na prática. Lucas quer viver dos rendimentos, a 0,5% ao mês, uma taxa abaixo do retorno real do portfólio, então o capital ainda cresce enquanto ele retira. O patrimônio gera R$ 2.100 por mês. Quanto o Lucas ganhava quando começou a investir aos 25 anos? 3.500. 30 anos de disciplina e a renda passiva que o patrimônio gera em poder de compra de hoje é menor do que o salário que ele tinha quando começou. O aluguel médio de um apartamento de um quarto numa capital brasileira em 2026 está entre R$ 1.800 e R$ 2.500, ou seja, R$ 2.100 de renda passiva mal cobre o aluguel dependendo de onde você mora. Isso não é um fracasso de investimento, é a matemática funcionando exatamente como foi prometida. R$ 300, 8% ao ano, 30 anos. O problema não está na conta, está no que ficou constante durante os 30 anos, a famosa renda.
Agora eu preciso que você ouça o que eu vou dizer com atenção. A maioria das pessoas que se interessa por finanças pessoais passa mais tempo comparando taxas, fundos e produtos do que pensando em como aumentar a renda. Comparar CDB com Tesouro Direto, comparar 100% do CDI com 110%, pesquisa qual plataforma tem a melhor taxa de custódia, qual fintech está em promoção esse mês, qual ação está rendendo mais. Essa pesquisa tem valor e faz todo sentido quando o patrimônio é grande e a diferença de taxa move valores expressivos. Mas quando a base ainda é pequena, existe um problema de proporção que a maioria não calcula. Por exemplo, o vizinho de Lucas também ganha 3.500 e também investe R$ 300 por mês. Só que ele pesquisou bastante e achou um produto que rende 10% ao ano real, em vez de 8%. A diferença entre os dois no primeiro ano inteiro, aproximadamente R$ 12. E aí pensa, o tempo que o vizinho passou pesquisando, comparando plataformas, abrindo conta em mais de uma corretora, lendo comparativo de produto, esse tempo poderia ter sido investido em desenvolver uma habilidade que valesse R$ 200 a mais por mês na renda. Um curso, uma certificação, um freelance que aproveita algo que você já sabe fazer. R$ 200 a mais de renda por mês, investidos durante 30 anos, valem muito mais do que os 2 pontos percentuais a mais de retorno em cima de R$ 300 mensais. A diferença não é marginal, é de ordem de grandeza, e ainda assim a maioria das pessoas inverte a prioridade, passa horas otimizando taxa e pouco tempo ou até nenhum pensando em como aumentar a renda. Agora vamos refazer o cálculo do Lucas com uma única variação, tudo idêntico, 25 anos, 3.500 de salário, investe 300 todo mês durante 30 anos, a 8% ao ano real. A única diferença é que esse segundo Lucas cresce a renda em 9% ao ano em termos nominais. Isso significa que, descontando uma inflação de aproximadamente 5%, ele consegue aumentar a renda em 4% ao ano real, o que equivale a progredir na carreira, negociar aumentos acima da inflação e eventualmente criar alguma renda extra ao longo do tempo. Agora vou mostrar em valores nominais o que isso representa. No primeiro ano, a renda é 3.500 e ele investe 300. No segundo ano, a renda é 3.815 e ele investe 327. No décimo ano, a renda é 7.602 e investe 652. E assim por diante. No segundo ano, a diferença entre os dois Lucas é de R$ 27 por mês. Parece irrelevante, certo? Só que no 30º ano, o Lucas, com uma renda crescente, está investindo R$ 3.652 por mês, mais de 12 vezes mais do que quando começou, e o impacto no patrimônio é enorme. O resultado do Lucas 2, após 30 anos, em poder de compra de hoje, são 640 mil, com uma renda passiva de 0,5% ao mês, são 3.200 por mês em poder de compra de hoje. Mas aqui está onde o número sozinho não conta a história inteira. O Lucas, aos 55 anos, tem um salário que cresceu 9% por ano durante 3 décadas. Em termos nominais, ele ganha 42 mil. Em poder de compra de hoje, descontando a inflação desses 30 anos, esse salário equivale a aproximadamente R$ 10.300 mensais de 2026. Então, o quadro completo aos 55 anos fica assim: Lucas 1, R$ 2.100 de renda passiva por mês, mas um salário que mal cresceu em termos reais. Provavelmente ainda em torno de 3.500 em poder de compra de hoje. Total mensal, aproximadamente 5.600. Já com o Lucas 2, 3.200 de renda passiva por mês, mas um salário equivalente a 10.300 em poder de compra de hoje. Total mensal, aproximadamente 13.500. Mais do que o dobro. E não teve que ter uma taxa melhor, não foi um fundo secreto, não foi um produto diferente, foi a renda. E tem mais, conforme a renda cresce, a porcentagem investida também pode crescer. Quem começa com 3.500 e investe R$ 300 por mês, tem pouca margem para fazer diferente. O resto cobre o básico. Só que quem chega ao 10º ano ganhando 7.600 por mês, não precisa escalar o padrão de vida na mesma proporção que escala a renda. Daí aparece espaço para ir de 300, que é mais ou menos 8% da renda, para 15%, depois para 20% da renda. O efeito disso no portfólio é gigantesco. Se o Lucas 2 subir para 15% da renda ao longo do tempo, o patrimônio acumulado em poder de compra de hoje sobe para 1.120.000. Renda passiva, 5.600 por mês. Se chegar a 20%, sobe para 1.490.000, com uma renda passiva de 7.500 por mês. Mas por que as pessoas focam tanto em mais taxa do que em renda? Porque é menos trabalhoso. Você entra na plataforma, compara os números,
pesquisa ações, produtos de renda fixa, fundos imobiliários que pagam mais, estuda um pouco e pronto, sente que fez algo produtivo. Só que não se engane, é extremamente difícil aumentar o rendimento da sua carteira em 2 pontos percentuais durante 30 anos seguidos. Para você ter uma noção, a maioria das pessoas que investe ficam na renda fixa, e dessa maioria, muitos ficam na poupança, que no momento está rendendo 6,17% ao ano. Se colocarmos a inflação no meio desse retorno, ele fica perto de 1 a 2% ao ano. Então dá para dizer que a maior parte das pessoas que investe em algum produto financeiro no longo prazo não vai ter um retorno de 8% ao ano real. Imagina então um retorno de 10% ao ano real. Já aumentar a renda é diferente, porque quando você fala em aumentar a renda, você não está falando só em abrir um aplicativo e comparar números. Você está falando de movimento real, e é justamente por isso que tanta gente foge desse caminho. Porque procurar um CDB que paga 110% do CDI é confortável, comparar fundo imobiliário pelo dividend yield é confortável, abrir o home broker e procurar uma ação barata é confortável. Você faz tudo isso sentado, em silêncio, sem precisar se expor, sem precisar ouvir um não na cara. Agora, tentar aumentar a renda mexe com o ego, porque talvez você descubra que você não sabe se comunicar tão bem quanto imaginava. Talvez perceba que há anos está fazendo só o básico no trabalho. Talvez veja que a sua área paga pouco e que para ganhar mais, você precisa estudar outra coisa. Talvez precise mandar currículo e receber várias respostas automáticas. E tem um nome para o ativo que está sendo adiado: capital humano. É o conjunto de suas habilidades, experiências e reputação profissional que determinam quanto o mercado paga pelo seu tempo. É o maior ativo que a maioria das pessoas tem e o mais ignorado quando a conversa vira para investimentos. E aí entra o ponto. Isso é muito mais desconfortável do que ficar procurando rentabilidade, mas financeiramente o impacto pode ser muito maior. Pensa comigo, se uma pessoa ganha 3.500 por mês e consegue aumentar a renda em 5.000, ela não melhorou 2% ao ano, ela aumentou a renda em mais de 40%. E esse aumento não muda só o que ela consegue consumir, muda também o que ela consegue guardar, muda o tamanho dos aportes, muda a velocidade com que ela forma reserva, muda o tempo que ela leva para juntar 50, 100, 300 mil. Isso não significa que rentabilidade não importa, ela importa. Investir mal também custa caro. Deixar o dinheiro parado na poupança por décadas pode destruir parte do seu poder de compra. Cair em um produto ruim, com taxa alta, promessa milagrosa ou modinha financeira também pode atrasar sua vida, mas existe uma ordem de prioridade. Outro mecanismo que explica por que o aumento de renda sozinho não resolve tudo é a adaptação hedônica. O psicólogo Philip Brickman estudou nos anos 70 como as pessoas reagem às mudanças drásticas de vida, tanto positivamente quanto negativamente. O resultado foi contraintuitivo. As pessoas se adaptam, e relativamente rápido. Quem ganha na loteria volta a um nível de satisfação próximo ao anterior em poucos anos. Quem sofre um acidente grave e perde mobilidade também retorna com o tempo a um bem-estar similar ao de antes. Nas finanças funciona assim: você recebe um aumento de R$500, em algumas semanas o estilo de vida já absorveu esses 500. O que antes parecia um luxo, um jantar melhor, um serviço extra assinado, virou o normal. E aí você volta a sentir que está no limite e que não sobra nada. Então, o aumento de renda sem uma decisão anterior sobre o que fazer com ele tende a desaparecer sem virar patrimônio. A renda cresceu, mas o consumo cresceu junto, ou até na frente da sua renda. A solução para isso é simples, mas precisa acontecer antes do dinheiro entrar na conta. Você define um percentual fixo da renda para investimento automático no dia do salário, e o estilo de vida se adapta ao que sobra, não ao total. Por exemplo, quando a renda sobe 3.000 para 3.500, o débito automático já subiu junto, porque você configurou assim de antemão. A adaptação hedônica ocorre com os 3.150 que ficaram disponíveis para gastar, e não com os 3.500 inteiros. Os R$350 que foram para investimentos estão fora do alcance do consumo antes mesmo de você sentir. Esse mecanismo, percentual fixo que escala junto com a renda, é o que separa o Lucas 2 do Lucas 1 ao longo de 30 anos. Agora, você provavelmente está pensando: é fácil falar em crescer 9% ao ano. Na prática, meu chefe não dá aumento, minha área paga mal, o mercado está difícil. Tudo isso é válido. Crescer renda não é simples e nem garantido. Só que vamos colocar 9% ao ano em perspectiva no primeiro ano, em valores concretos. Lucas ganha 3.500 por mês. 9% a mais
são R$ 315 por mês. R$ 315 não é uma promoção de gerente, não é um salto espetacular de carreira. É um curso que abriu uma porta para um serviço extra. É uma negociação depois de uma entrega importante. É um certificado, um domínio de ferramenta, um idioma básico que diferenciou um currículo numa seleção. Eu não estou romantizando, eu sei que tem setores que pagam estruturalmente mal e que nem todo esforço é recompensado com a velocidade que a gente gostaria. Eu sei que o mercado de trabalho tem limitações reais. Só que a maioria das pessoas que diz não consigo aumentar minha renda nunca se sentou para definir com clareza o que precisaria aprender ou fazer para ganhar R$ 315 a mais por mês na situação atual. Porque quando você transforma o abstrato em específico, esse número, esse prazo, esse caminho, a pergunta muda de é possível para como especificamente eu chego lá. E essa mudança de pergunta muda o que acontece depois. O ponto mais importante para quem está começando é que você não precisa escolher entre investir hoje e trabalhar para aumentar a renda. São movimentos paralelos, não opostos. Comece investindo, sei lá, 100 ou 300 reais agora, com a sua renda atual. O tempo importa. Os 300 reais que você investe hoje tem mais anos para crescer do que os 300 reais que você vai investir depois que a renda subir. Cada mês adiado é um crescimento composto perdido que não volta mais. E ao mesmo tempo, define uma meta de renda para os próximos 2 anos e trabalha nela. Os dois juntos é o que muda o resultado final de verdade. Um sem o outro é incompleto. A hierarquia que faz sentido matematicamente para quem está ainda construindo renda é essa. Primeiro, aumentar a renda é o ativo com maior potencial de retorno disponível agora. Antes de otimizar qualquer produto financeiro, você precisa otimizar a capacidade de gerar renda que vai ser investida. No caso, investir em si mesmo, habilidades, capacitação, movimentos estratégicos de carreira. Esse é o investimento de maior impacto no longo prazo. Seu capital humano não sofre inflação, não tem imposto de renda na valorização e não está sujeito a ciclos de juros baixos. Segunda coisa, viva abaixo de suas possibilidades. Ganhar mais e gastar tudo equivale na prática a não ganhar mais. A decisão de definir um percentual de poupança automático que sai antes de qualquer gasto precisa estar resolvida antes de você escolher qualquer produto, porque no final do mês não sobra disciplina, sobra só o que foi automatizado antes. Terceira coisa, investir com consistência e uma taxa razoável. Você não precisa achar o produto perfeito, a taxa importa, mas é menos do que o hábito e a constância ao longo de décadas. Segundo pesquisas, 36% dos brasileiros investem em algum produto financeiro. São cerca de 60 milhões de pessoas, mas 107 milhões estão completamente fora do mercado. E quando perguntam por quê, a resposta mais comum é alguma variação de não sobra dinheiro. Para muitos é genuíno, mas para boa parte, o problema não é que não sobra, é que o que sobra vai embora antes de chegar na conta de investimento. E aí a decisão de investir antes de gastar é a decisão mais simples e mais poderosa que você pode tomar agora. Agora, sendo bem prático, o que fazer? Primeiro você começa hoje se possível, 300, 200, 100 reais. O valor importa menos do que o hábito de começar. Abre uma conta na corretora, configura o débito automático para ser no dia do salário ou no dia seguinte. O dinheiro que você não vê, você não gasta. E isso funciona porque não depende de força de vontade, só de uma configuração feita uma vez. Qualquer produto conservador com liquidez, rendendo 100% do CDI, serve para começar. A escolha do produto ideal vem depois, quando o hábito já está instalado. O segundo passo é você definir uma meta de renda para os próximos 2 anos, como eu já falei. E precisa ser um número específico, não uma intenção vaga. Se você ganha R$ 3.500 hoje, a meta pode ser R$ 4.100 em 24 meses. Daí você define o caminho concreto, o que você vai aprender, se você vai negociar um aumento com entrega documentada, se vai buscar uma mudança de empresa, se vai criar uma renda extra. Não basta definir o destino, você precisa também definir o caminho. Terceiro passo, quando a renda subir, sobe o investimento na mesma proporção. Por exemplo, você ganha 3.000 e investe 10% da renda, que são 300 reais. Quando a renda subir para 4.000, você aumenta o investimento para 400 reais. Automático, sem negociação interna toda vez que o salário mudar. E com o tempo, conforme a sua renda aumentar, você também pode aumentar a porcentagem que investe, como 15 ou 20% da renda. Esse ajuste proporcional é o mecanismo que separou os dois Lucas nos 30 anos. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente melão. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.